possam se sentirem acolhidos. Gostaríamos também de, nesse momento, abraçar aos nossos amigos internautas que nos acompanham, companheiros vinculados à Rede Amigo Espírita. Rede essa que se tornou o maior portal de divulgação do Espiritismo na história, nesses 150 anos de Espiritismo. Então, nesse momento, eu saúdo a toda a coordenação espiritual da rede, a toda a equipe que congrega esse trabalho sob a coordenação do nosso irmão José Aparecido, os nossos amigos expositores, articulistas, membros. Eu os abraço muito feliz de poder falar em nome da FEAC, a Casa de Kardec, que agora em abril completamos 10 anos de fundação. Eu fico muito feliz de poder estar junto desse projeto, que já é, por certo, muito expressivo, porque ele cumpre uma missão atual, mas também, e eu digo até acima da missão atual, ele deixa um legado de um acervo enorme de vídeos, de conteúdo doutrinário, onde nós temos um expressivo acesso de quase 7 milhões de acessos por ano. Por ano, apenas no site da rede, sem contar a plataforma do YouTube e do Facebook. Então, gostaríamos de, nesta abertura, saudar a todos os nossos irmãos web, os nossos amigos internautas que nesse momento nos acompanham ao vivo dos seus lares, inclusive trabalhadores afins da própria Casa de Kardec. Um grande abraço. Os nossos irmãos do chat, que acompanham interativamente os nossos estudos, as 4 transmissões que fazemos ao longo da semana. Terça-feira, com a reunião aqui, Evolução e Vida. Quarta-feira, com a transmissão que nós fazemos do estúdio, com as cartas de Paulo. Quinta-feira, hoje, o estudo do Livro dos Espíritos. E no sábado, às 8h30 da manhã, vocês também estão convidados para estar conosco, o estudo do livro Apocalipse de João, às 8h30 da manhã, com direito a cafezinho da Dona Eustáquia. Hein? Muito legal. Então, vocês todos estão convidados. Eu estou me estendendo um pouco, por necessidade de ajustes técnicos, e eu pergunto aos nossos diretores da técnica se eu posso prosseguir. Muito bem. Manda quem pode, obedece, teoricamente, quem tem juízo. Sem delongas, vamos ao que nos interessa. Estudo do Livro dos Espíritos. Não existe espiritismo sem Allan Kardec, sem os 5 livros básicos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese, que a Gênese está completando esse ano 150 anos de lançamento, não é? De edição. Inclusive, esse ano nós estamos resgatando a tradução da primeira edição e popularizando, porque a 5ª edição que nós conhecemos foi muito alterada. Então, que possamos dar um grande abraço à espiritualidade, agradecidos a Allan Kardec por estar diante desse manancial bendito, além da Revista Espírita, que também faz parte do conjunto da obra. Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, nós estamos trabalhando no capítulo 2º. Hoje, vamos no item 4, iniciar o tópico parentesco e filiação. O nosso tema de hoje, a reencarnação e os laços de família. Tenho para mim que essa reunião será apenas a abertura, porque nós temos nesse tópico a questão 207 até a questão 217. São 10 questões. Teoricamente, eu iria trabalhar da 203 a 206. Vamos tentar. Vamos tentar. Desculpem, eu falei errado. É questão 203 a 206.
Primeira pergunta, 203. Kardec formulou assim e os espíritos responderam em sequência. Vamos à pergunta. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal? Aqui, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? A pergunta é complexa. Os pais transmitem aos filhos parcela das suas almas? Em outras palavras, pode-se dividir a alma e o pai vai dar uma parte da sua alma para o filho, para os filhos? Ou os pais limitam apenas a dar a vida animal, ou seja, as condições para a formação do novo corpo. Ficou claro isso? E que mais tarde esse corpo será regido por uma outra alma. No caso aqui ele está usando o termo adicionar uma vida moral, ou seja, uma outra inteligência, um outro espírito. É mais ou menos nesse sentido. Resposta dos espíritos. Dão-lhes, os pais, apenas a vida animal. Pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. A resposta é simples, embora de uma beleza extraordinária. Porque aqui enseja ou encerra um princípio doutrinário. Nós podemos até remontar ao próprio Criador, Deus. Deus é espírito. Deus não se divide. Nós não somos partes, ou não somos parcelas, partículas, como queira, de Deus. Não. Se não, se temos a nossa individualidade, a nossa individualidade também ela não se biparte, ela não se subdivide. Então, nossos filhos, na verdade, não são uma parte do nosso espírito. Ficou claro isso? Claro, Cláudio? Como 2 e 2 são 5? Ou 2 e 2 são 4? Eu prefiro 2 e 2 são 5. Porque aí dá margem para discussão. Porque espiritismo, no dizer de Allan Kardec, é uma doutrina que propõe até uma religião filosófica. Então, entrar para o espiritismo é entrar para uma escola filosófica. Não é uma escola religiosa de cunho teológico. Espiritismo não tem nada a ver com teologia. Não tem. Na prática, a religião, Kardec discute esse assunto em 1868, num discurso que ele fez exatamente na época da comemoração do Dia dos Mortos. Está na Revista Espírita, vale a pena estudar. É uma palestra longa, mas um conteúdo belíssimo. O espiritismo é religião? Ele propõe. Com a concepção humana, não é. Porque aqui não tem sacerdotes, aqui não tem casta, aqui não tem hierarquia, ninguém é melhor que ninguém. Aqui não tem ordenação, não tem cartilha, faz isso ou faz aquilo. Nada disso. Não tem ritual. Não tem ritual. Fazemos prece aqui no início, fazemos prece no final. É uma maneira de intercambiar com os bons espíritos, suplicando, inclusive, apoio deles. Mas não é culto. Não tem paramentos. Nada disso. Vocês vão encontrar em outras religiões. E isso é produtivo nas outras religiões. Então, cada qual no seu espaço, na sua dimensão, no seu tempo, com a sua energia a ser empregada. Então está tudo certo, não tem nada errado. Agora, se eu quiser trazer o ritual para cá, eu estarei errado.
Porque aqui é uma escola que propõe pensamento, livre pensamento. Então é um espaço para se debater. Vocês não têm que vir aqui, ouvir e sair dizendo amém. Por isso é que eu falei que eu prefiro que pense que 2 mais 2 é 5. Tem que gerar dúvida. A reunião espírita é para botar fogo. Não é na casa não, viu, gente? Por favor, que dá um trabalho. É na intimidade, a gente tem que questionar. E, obviamente, nós temos que, inclusive, ter a humildade de dizer, não tenho a resposta, então vamos pesquisar, vamos procurar, vamos debater. Fiz-me claro? Século XXI. Doutrina espírita propõe fé raciocinada. Os princípios de medo, culpa, pecado, queda, paraíso. Processos utilizados na expressão ignorante do homem lá de trás. É necessário contextualizar o próprio nascimento do espiritismo na França do positivismo, do renascentismo, a França, berço das luzes, com Jean-Jacques Rousseau, que, por sinal, Rousseau foi um grande inspirador para grandes educadores e filósofos, dentre eles John Henrique Pestalozzi, o pai da Escola Nova. E Pestalozzi foi mestre, foi professor de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o seu melhor aluno, que nós conhecemos hoje com o nome, o codinome de Allan Kardec. Um grande escritor do século XIX. O espiritismo nasce assim. Pegaram aí? Migra para o Brasil por um processo natural de evolução. Porque aqui seria um grande laboratório. E aqui no Brasil, pelos ranços, pelo sincretismo religioso, a gente adorna o espiritismo e traz um monte de enxerto para o espiritismo, não tem nada a ver com o espiritismo. Então lembremos, vocês, nós, estamos aqui para pensar. E o espiritismo propõe um caminho de evolução com autonomia. Ou seja, precisamos de entender a vida, as leis, e sairmos com autonomia para operar. Porque na operação que você implementa os caracteres, esta é a legítima educação. Não livresca, intelecto. Nós não estamos aqui para nos embrenhar de informações apenas. Só isso define falência amanhã. Por isso que a humanidade está com os pés e as mãos atadas. Porque tem informação, tem intelectualidade, mas está faminta. Faminta. Porque não sabe amar. Como assim? É porque amando é que a gente alimenta o espírito. Por isso é que simbolicamente Jesus disse que ele era o pão. Até hoje a gente está indo lá comer um pedacinho do corpo dele, com todo respeito. Porque fizemos isso, induzimos isso, porque nós somos egressos de muitas religiões, reencarnamos muitas vezes, certo? E hoje estamos aqui no Espiritismo, utilizando das experiências adquiridas no catolicismo, no hinduísmo, no judaísmo. Estamos aqui agora chegando à seguinte conclusão: valeu a experiência, agora é daqui para frente. Temos que voar, se libertar. Por isso é que Jesus afirma no capítulo 8º do Evangelho de João, no versículo 32. Conhecereis a verdade. E a verdade, liberta. Nada mata mais no mundo do que a ignorância. Nada mata mais no mundo do que a ignorância. Um dia a gente fala sobre esse assunto. Posso continuar? Devo? Pergunta 204. Dona Eustáquia falou assim que eu estou demorando muito na questão 203. Né, Dona Eustáquia? Então vamos lá. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a
existência atual nos criou? Qual que é o nosso assunto? Reencarnação e família. Laços de família. Então aqui está perguntando, nós temos muitas existências. E aliás, espiritismo... Existem pessoas no espiritismo que se apoiam em vários pontos e discordam de outros. Por exemplo, nós conhecemos espíritas que acreditam, que têm certeza da reencarnação, né, que têm da evolução, mas, por exemplo, não acreditam em espíritos. Sabia disso? Tem espírita que não acredita na presença dos espíritos. Tudo bem, continua, porque dá para estudar muitas outras coisas. Agora, não dá para estudar espiritismo sem reencarnação. Ponto. Não dá. Porque sem a lógica das vidas sucessivas, a gente não consegue discutir qualquer assunto. Por isso é que o Paulo de Tarso, observem como que nós somos cegos. Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, tem um texto intitulado A Ressurreição dos Mortos. Aí o Paulo diz, em síntese, porque são muitos versículos, ele fala assim, que uma vida só não basta para se compreender o amor do Cristo. Aí ele vai discorrer sobre a ressurreição. O termo é a ressurreição. Aí ele vai dizer, por exemplo, que se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se os mortos não ressuscitam, o Cristo não ressuscitou. O Cristo é o Senhor dos mortos. O Senhor, no sentido dos mortos serem os desencarnados, né? Porque o Cristo é o Senhor dos vivos. Deus é Deus dos vivos. Isso é filosófico e belíssimo. Está no Evangelho. Deus é Deus dos vivos. Jesus é quem afirma. Por quê? Ele não pode ser Deus dos mortos, porque não é Deus. E quem está morto por si mesmo. Entenderam? Jesus propõe ressurreição. Ele vem e diz assim, vem cá, vinde. Mas ele só se apresenta quando nós levantamos o dedo e falamos assim, Senhor. Porque se você não levantar o dedo, ele não vai se apresentar. Porque você não vai ter nem condição de percebê-lo. Você está fechado em si mesmo. Captaram aí a lógica? A gente tem que amarrar. Nós temos que entender a sequência didática do aprendizado, do despertamento, para verificar que o processo não é místico. Não vem para o centro espírita achando que o espírito vai resolver o problema seu, não. Isso dá emprego e dinheiro para religioso tradicional. Ó, vem cá que o sangue de Jesus lava e tem poder e tudo vai dar certo. E o povo vai. O povo adora, o povo gosta. Não gosta? No centro espírita não tem essa história. Nós estamos aqui para entender um pouco mais e começar a trabalhar para modificar. Modificar o quê? Lá fora? Não. Modificar a tua realidade, o teu mundo espiritual. Porque você é Deus. Você é Cristo. Deus, obviamente, no sentido relativo, não absoluto, porque o Pai é o Pai. Nós somos filhos. Mas a jurisdição nossa, a competência nossa, é no nosso ambiente íntimo. Certo? Por isso é que Jesus ele é o primogênito, e depois Jesus se torna o unigênito. O primogênito é o primeiro, ou seja, ele está na frente da evolução. Mas ele também é unigênito, ele é um com Deus. Aí lá no Concílio de Nicéia, no século IV, houve uma discussão e acabaram definindo. Constantino mandou e o povo e os clérigos ficaram felizes, parte deles, que Jesus era Deus. Que Jesus era Deus. A natureza de Jesus é santa. Ele é o próprio Deus. Isso foi uma jogada muito estratégica dos romanos, para unir os religiosos e fazer daquela religião a religião do Estado. Constantino se apoiou. Foi assim que o cristianismo recebeu o selo do desvio total. Porque a mensagem não era religiosa. A mensagem de Jesus era filosófica.
A mensagem de Jesus era dizer assim: crede, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Até hoje a gente tem dificuldade de entender isso. Ele veio para ensinar. O papel dele é de nos fazer despertar. Mas ele não pode caminhar por você, por mim, pela humanidade. Nós estamos sofrendo por desconhecer que o mecanismo é de se projetar a partir dos ensinos dele. Aí você tem o selo divino. Quais são os ensinos dele? Ou qual é o ensino máximo dele? Alguém quer arriscar? Os encarnados, os espíritos já responderam. Qual é o ensino máximo de Jesus? O amor. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Está aí. O resto é fórmula humana. Eu preciso continuar, que a dona Nilza está assim. Pô, caso aberto, mas fala aí. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Ponto. Então, a pergunta aqui é extraordinária, porque nós temos muitas existências. Então, Kardec está puxando o assunto para a gente discutir a questão da parentela. Opa! Porque para reencarnar, cegonha já desencarnou, né? Ou vocês acham que a cegonha está encarnada ainda? Cegonha não faz parte mais do século XXI, não é verdade? Nem para as criancinhas que assistem em Rede Globo descobrem as coisas muito, muito antes do tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Reencarnação, família, base. Fechou? Reencarnação, e aqui eu associo reencarnação com família. Porque a família é a base, é o núcleo fundamental da evolução planetária. É onde nós vamos trabalhar os primeiros movimentos de fraternidade, de carinho, de limite, de convite para superar limite, convivência, solidariedade, fraternidade, e etc, etc, etc. Na família. Abro parênteses, toda reunião, né? A sociedade está faminta, vivendo um caos, porque lá atrás o alvo foi a família e deram tiros certeiros para destruir a família. Tiros certeiros. E agora, quando a gente está no chão de uma sociedade que vive uma verdadeira confusão, os homens, inclusive com a Rede Globo dando um show de bola, nos convites para continuar alvejando a família. Eu estou falando na Rede Globo, não gosto de citar, eu perderia a autoridade por fazê-lo, mas chegou num ponto que a gente não pode omitir. Porque quando você vê cenas, eu não vejo, né? Eu fico sabendo. Porque quem assiste BBB, com todo respeito. Com todo respeito. Quem assiste esse programa, estudando evangelho, precisa rever conceitos. Aonde você vê cenas de carícias íntimas, cenas de sexualidade entre pai e filho, ou entre pai e filha, isso aí merece desligar essa televisão e não ligar enquanto eles não reverem conceitos. Desculpem, desviei, Cláudia? Ou você acha que eu tinha que ter falado? E os papais, eu fico admirado. Está lá 9 horas da noite, deitado no sofá, a família toda com as menininhas de 6, 7 anos, e os papais vibrando com as novelas. Esse é o mundo atual. Menino de 11 anos, 10 anos, 9 anos, assistindo cenas explícitas de sexo na televisão, em horários, até agora já está até de tarde. Até de tarde. Eu pergunto para vocês, isso é normal? No mundo atual está sendo. Mas isso não é natural. Então, se nós que estamos aqui, nos conscientizando quanto às nossas responsabilidades,
não esqueça de que nós não podemos ser frutos da manipulação das massas. O Evangelho propõe que nós nos despertemos para não nos movimentarmos e cairmos nas malhas de uma evolução tortuosa, sofrida. Não pense você que esses efeitos não vão replicar. Mas aí alguém pode dizer, mas se eu desligar a televisão, vai aprender na internet, tem a influência de lá, de cá. Beleza. Continue assim assinando o termo da sua própria incompetência, com todo respeito. É necessário tomar medidas. E estas medidas, elas não são totalitárias, ditatoriais. A medida que nós temos que discutir aqui é a medida chamada diálogo, franco, aberto, solidário, igualitário, fraterno. E, por sinal, diálogo também é um assunto que falta no território das famílias. Porque é tão bonitinho, né? Cada um com seu telefone, ninguém nem olha para o outro. Continuo. Eu vou repetir, eu me alonguei, mas eu falei aqui desde o início que eu não estou com pressa de fechar estas questões. Peço desculpa para o pessoal do chat, porque eles ficam ansiosos que eu fique na letra. Mas o Espiritismo na casa de Kardec não morre na letra. Nós temos que pegar a letra e tirar o espírito dela, sem pressa, porque quem conduz o trabalho aqui são os espíritos. Eu só sou papagaio de repetição. Vamos lá. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual que nos criou. Ou seja, temos muitas existências, temos uma parentela agora, e essa parentela, ela transcende a parentela que nós temos aqui agora? A pergunta é essa. Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos, que vos parecem estranhos. Olha que beleza. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre espíritos, que a princípio nos parecem estranhos. Então, a questão aqui, ela é simples da gente compreender. Reencarnamos, temos a parentela corporal. Allan Kardec trabalha para nós, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o tópico laços de família. Também fica uma dica do capítulo aqui, 4, não poderá haver o reino de Deus se não vos nascer de novo. Aí nós vamos encontrar o item 18, que é um tratado doutrinário escrito por Allan Kardec, que define o título: A reencarnação fortalece os laços de família. Aliás, não foi Kardec, é uma mensagem do espírito de Agostinho, conhecido na cristandade como Santo Agostinho, espírito que tutelou a própria codificação da doutrina espírita. Então, a reencarnação fortalece os laços de família. Ou seja, o espírito vem para um núcleo. Vamos começar com a família? Didaticamente, eu tenho que começar com a família, não é? E a família começa com um casal, não é verdade? Não dá para começar uma família com um. Tem que ser com dois, né? É o casal. Enquanto são dois, é casal. Vou brincar com as palavras. Dois é casal, não é família. Quando vem o terceiro elemento, e o terceiro elemento é um ser humano que reencarna. Porque um casal que tem cachorrinho não é família. Tá bom? Ô, Casalberto, eu gosto tanto da minha tchutchuca, minha cadelinha. Pois é. E ela é membro da minha família, tanto que eu as trato como minha filhinha. Hein? Aí o dono da casa trata a cadelinha como a minha rainha. E a mulher não vale nada, mas a cadelinha é a minha, não sei o quê. Ou seja, isso aí é um assunto para a gente discutir com muita calma em outro tema doutrinário, mas que está havendo substituições de sentimento, transferência de responsabilidade para os animais, isso é fato.
O indivíduo chega em casa, eu não posso perder viagem, não. Mineiro não perde trem, não perde. O indivíduo chega em casa, aí vem a esposa recebê-lo. Boa noite. Ela abre, nem responde boa noite. Aí vem a cachorrinha, aí ele todo engravatado, trabalhou o dia inteiro cansado, esparrama pelo chão afora para beijar a cachorrinha. Aquela que antes era a gatinha dele, agora ele olha para ela, a jararaca, assim, mas com a cadelinha é um amor assim espiritualizado. É um romance que até Roberto Carlos fica com inveja. Vou continuar. Então, vem a família, porque são 3, certinho? 3 porque os 2 receberam um espírito pelas linhas, pelas vias da reencarnação. Ponto. Família. Vamos viver ali em família, os 3, os 4, nessa escassez monetária aí, né? Crise econômica. Para chegar a família de 5 é uma luta. A fila do lado de lá para reencarnar, coitado dos espíritos. Eles têm que reencarnar na comunidade, não tem jeito, né? Ou então, não permite ser filho, aí vem como neto. Vem como neto, né? Regra aqui, mas depois tem compromisso espiritual. Pode saber que chega, e chega na hora devida. Mas vamos lá. Nós, nessa brincadeira de reencarnação, vemos aqui, papai, mamãe, titio, amigos, etc., vamos formando o núcleo para o nosso aprendizado. Como são muitas existências, significa que quando vem o processo da desencarnação, esses espíritos estarão naturalmente sendo convidados a vibrar em outras faixas, outras convivências, talvez outra cidade, outro país, ok? Então, à medida que esse processo progressivo vai acontecendo, é natural que a lógica nos indique que nós vamos, em tese, ampliando os nossos ciclos de amizade, os nossos vínculos espirituais. Então, a tendência é que os laços, a parentela, ela vá se expandindo. Mas família é família, né? Família é família. Família é família. Família é o núcleo das divergências, é o núcleo das diferenças também. Imagine se não fosse assim. O povo reclama, minha família não presta. Eu queria estar na sua família. Sua família é divina, é maravilhosa. Vocês já viram falar daquela história que o jardim do vizinho sempre é mais... A grama é mais verdinha, é mais bonitinha. O nosso sempre tem alguns problemas. Porque, na verdade, a gente fica prestando atenção nos aspectos luz, mas não temos acesso às dificuldades para que essa luz se faça no jardim do vizinho, certinho? Agora, no nosso espaço, nós estamos o tempo todo lidando com os desafios para que a gente possa fazer luz no jardim, certo? Então, é natural que a gente tenda a não valorizar os problemas, porque a gente gostaria de ter apenas soluções. Nós gostaríamos sempre de ver a obra pronta. Portanto, a família, na verdade, ela significa para nós um núcleo de convivência, onde vamos encontrar divergências, diferenças, porque não existe 2 espíritos iguais. Ponto. Nós somos parcelas de Deus? Se fôssemos parcelas de Deus, imagina, eu sou uma parcela melhorzinha do que você, que é uma parcela muito michuruca, né, dona Neva? Michuruca que você usou mesmo? Tem muito tempo que eu não escuto esse termo. Essa é a minha época. Então, nós não somos parcelas de Deus. Nós somos individualidades. Espíritos em evolução. Necessitados de vencer os nossos limites. Potencializar cada vez mais os valores que nós temos intrinsecamente como espíritos. Porque o germe da perfeição... A perfectibilidade, todos nós carregamos, todos nós trazemos. Mas, como irmãos, aí vem a questão. Se somos filhos de Deus, portanto, somos todos irmãos. Irmãos. Nós somos de uma família espiritual. Como irmãos, cada um pensa conforme os seus interesses, não é verdade? Os seus sentimentos. Então, não existe 2 espíritos iguais, portanto, não existe 2 pessoas que pensam iguais.
Ah, mas eu e minha alma gêmea, nossa, é um em carne. Nascemos para vibrar, tudo nosso flui, a gente pensa junto. Um adivinha o que o outro vai pensar. Parabéns. Eu tenho certeza que no mundo, este tipo de casal é o que mais se encontra, não é verdade? São poucos aqueles que não pensam igual, que unha e carne é só enquanto está no salão de beleza, né? Porque aí vai tirando as cutículas aqui, arruma ali, mas na hora que chega em casa, aí o esmalte sai, as dificuldades, tem que lavar vasilha, não, hoje é seu dia, não, agora é comigo, não, é você, aí começa tudo, e aí a gente tem que voltar para o salão na próxima semana. É assim que as mulheres fazem? Eu não frequento, o salão é uma vez por mês, no máximo, né? É complicado, aí a gente vai ter que tomar um banho de loja, ajustar, para depois voltar para o dia a dia, para vencer e trabalhar as diferenças. Ponto. Nós temos, portanto, almas afins na nossa família. Vamos brincar, vamos trazer esse casal que é perfeito, que a gente acha muito por aqui em Belo Horizonte, não é verdade? Achamos casais perfeitos. O casal perfeito é maravilhoso, porque são almas que já se conhecem. São almas que comeram sal junto muitas vezes, muitas vidas, na França, no Japão, na Indonésia. Reencarnaram no Brasil, foram escravos lá na senzala, depois foram senhorzinhos. Não, Casaberto, não, escravo não quis ter sido, não. Pois é, mas se você for observar como é que esse país foi popular, o início da população desse país, a maioria era escravo, não era o senhorzinho, não, né? Então a tendência nossa é termos sido escravos, não é? Termos passado muitas dificuldades. Então, antes de reclamar do SM, que é a sigla da evolução, sabe o que é SM? Salário mínimo. Antes de reclamar do SM, do salário mínimo, olha, se você olhar para o passado, retrovisor aí, fazer uma retrocognição, ou seja, uma visualização do seu passado espiritual, o negócio pode ter sido pior, pode ter sido pior. Mas o que importa para nós é que dentro dessas dificuldades, os limites, acertos, possibilidades, nós vamos fortalecendo laços. Agora, sem brincadeira, porque nós reencarnamos, trabalhamos isso aqui semana passada, na questão da sexualidade, não sei se vocês estão lembrados, nós trouxemos o livro Vida e Sexo, Rodrigo, Vida e Sexo de Emmanuel. Na primeira lição, o Emmanuel vem dizer para nós que nós temos um grande desafio na reencarnação, que é trabalhar os aspectos da nossa tendência e dos nossos vínculos. Estão lembrados que eu citei essas duas complexidades? Tendência, o que nós trazemos. Ponto. Isso nós temos que lidar. E temos também a responsabilidade de lidar com os vínculos. Os vínculos mais próximos, né? Estando esses vínculos bem ou não resolvidos, como também vínculos que nós vamos encontrar na esteira da evolução. Você reencarna aí por décadas, quando consegue, atinge, e a tendência é que aumente o tempo de vida, né? Mundos superiores, espíritos, por exemplo, eu não vou citar, porque eu posso cometer algum desagravo aqui, mas existem mundos em que os espíritos, a reencarnação, mundos mais evoluídos, a reencarnação, o espírito fica 200, 300 anos, 400 anos encarnados. O nosso time aqui é curto, porque curto assim, né, se a gente fazer uma comparação com esses mundos. Mas isso vai aumentando progressivamente à medida em que a lei da evolução se estabelece, ao nível do comportamento, ao nível das atividades, ao nível da alimentação, das práticas, do esporte, qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida, maior o time, né, nesse espaço, com essa energia que nós lidamos, certo? Mas, ou seja, dentro desses princípios de elaboração mental e de expressão comportamental na reencarnação, nós vamos fixando caracteres, isso que vai definindo a nossa evolução. Portanto, quando desencarnamos, nós deixamos para cá, por aqui, o que não nos serve mais, o corpo físico e todas as circunstâncias desta vida material, e vamos para o mundo espiritual, levando o quê? O que a traça não corrói e o que o ladrão não rouba. Lembram que foi Jesus quem falou sobre o reino de Deus? Até hoje está assim, onde que fica o reino de Deus? Aí o povo viaja pelo cosmos e Jesus afirma que o reino de Deus é na intimidade. Ponto. Mas é óbvio que desencarnado nós vamos
por uma questão espacial, temporal, no mundo espiritual, que é diferente daqui. A dimensão é diferente, a energia é diferente, as vibrações são diferentes. Nós temos aqui, nesse momento, espíritos desencarnados. O outro está até olhando de lado ali. Ó. A cadeira dele está vazia. A primeira coisa que ele fez foi olhar. Alma de outro mundo. Cuidado de madrugada. Nossa, vai dormir com a luz acesa, hein? Oh, descobrimos! Não tem problema, não. Tem. Só uma. Aqui, uma dica, loja elétrica, vendo umas luzinhas desse tamanho de LED que a gente põe no corredor, assim, para menino não ter medo. Põe no quarto da senhora. Agora, eu queria dizer o seguinte, com luz acesa, luz apagada, os espíritos estão transitando do mesmo jeito, porque essa questão da luminosidade para eles, eles estão numa outra dimensão, é uma outra esfera. O escuro, claro, para eles, em algumas instâncias, né? Porque espírito trevoso, ou seja, espírito inferior como nós, luz e treva faz diferença. Luz e treva faz diferença. Espírito inferior de dia, olha o que eu vou dizer, espírito complicado durante o dia, eles não estão transitando pela rua, não. Estão acomodados nos ambientes escuros. Por isso é que quando o sol se põe, já viram aquela história do vampiro, do lobisomem? É tudo verdade. Conde Drácula perambula por aí. Aí é fábula. Mas existem espíritos que agem como vampiros. É quando se instaura processos doentios. Eles não vão sugar o sangue, mas a vitalidade do próprio sistema, do nosso sistema nervoso central, através dos chakras, etc, etc, etc. Não é o nosso tema. Mas é importante a gente entender, deixa eu voltar. Espíritos estão presentes. Temos aqui. Das mais variadas ordens. Temos espíritos inferiores, espíritos que estão aqui sem saber porque estão aqui. Alguns vieram conosco, porque se acomodaram das nossas expressões vibratórias, energéticas. Alguns vieram porque se interessaram pelo assunto. Alguns estão aqui estudando com a gente. Mas nós temos um espírito que não pode entrar aqui. Eu não falei para fechar o portão, dona Eustáquia? 8h10 aqui, eu estou anunciando, 8h10 eu fecho o portão agora. Quem chegar depois não tem problema não, que o menino está aí fora. Eu não posso deixar o portão aberto. Posso? Você deixa a porta da sua casa aberta em determinado horário? Nós temos que tomar alguns cuidados. Não é só ficar fazendo pressa, porque o espírito não vai tomar conta de tudo. Ok? Então tem espírito que não pode entrar. Você está falando encarnado ou desencarnado? Agora eu confundi. Tá bom, agora deixa eu ir para os desencarnados. Tem espírito desencarnado que não entra no centro espírita. Ele não tem autorização, porque se entrar aqui, bagunça. Espíritos complicados. Mas temos aqui médicos, temos terapeutas no ambiente, cuidando da gente. Então a gente chega com problemas e não estamos pedindo ajuda, eles se prontificam para nos ajudar. Lembram que eu falei que os espíritos não vão resolver problema nosso? Eles não vão fazer milagres. Mas a partir do momento que você chega num lugar e fala assim, me dá um copo de água, ô moço, me dá um copo de água. Está aqui, meu filho. Aí os espíritos entram em cena para nos ajudar. Ficou claro aí? Aqui é um hospital, nós estamos querendo marcar consulta. Agora, nós temos aqui educadores. Então, temos os terapeutas que nos ajudam quando estamos doentes, o que, inclusive, diga-se de passagem, eu faço uma alusão novamente, que a Casa Espírita oferece o passe magnético. O passe magnético a gente vai receber quando a gente estiver realmente precisando. O indivíduo chegou aqui, trabalhou, carregou pedra o dia inteiro. Chegou aqui, todo esbugalhado. Vou tomar passe para me recuperar. Me ajuda aí. O indivíduo comeu 700 quilos de feijoada. Eu vou lá no centro tomar passe para ver se... Me perdoe. Mas o passe eu recebo quando eu estou precisando mesmo. Quando eu estou com dificuldades, seja psicológica, moral, espiritual, eu estou fazendo um tratamento médico, é diferente. Porque senão eu venho para o centro espírita como eu ia para a igreja, porque se eu não comungasse, eu não estava em comunhão com os santos.
vamos ser razoáveis. Ficou claro? Porque vir ao centro espírita não significa que eu tenho que receber o passe magnético. Ninguém vai entrar na cabine hoje. Vocês entenderam o que eu disse, não entenderam? Eu tenho que... Meu papel aqui é instigá-los, estimulá-los para que vocês possam pensar conosco. Então, nós vamos reencarnando. Eu estava falando do centro espírita. Então, viemos aqui para o centro espírita para aprender. Temos espíritos que vão, então, nos ajudar no que remonta ao aprendizado. Como assim? Eles vão nos inspirar no processo do entendimento. Então, costuma numa reunião dessa, a gente recebe informações, mas tem um momento que é um momento especial, que estava reservado, uma mensagem bem específica para o nosso coração. Um aconselhamento que talvez em outro momento, em outro ambiente, numa outra circunstância, eu não teria o ouvido, o coração, os olhos prontos para tentar decodificar. Fiz-me claro? Continuando. Então, nós vamos reencarnando e vamos aumentando os nossos laços. Então, a família, ela funciona como um berço para que nós possamos ter a oportunidade de nos aproximarmos através do processo da convivência. Então, reencarnamos aleatoriamente? Não. Reencarnamos com propósitos. Então, no mundo espiritual, há uma organização. Há um planejamento. Aqui na Terra as coisas dão errado porque a gente não planeja. Mas no mundo espiritual superior, há lógica, planejamento, tendências. E essas tendências vão nos estimular para nos aproximar ou para que nós trabalhemos de uma forma a nos distanciar. Quando ignorantes, vamos nos impulsos. Somos levados por ações mecânicas, reflexivas. Ou seja, eu tenho dificuldade com o indivíduo, a minha tendência é virar as costas para ele, é sair pela tangente. Se é dentro da família, eu não vou no evento, porque eu vou encontrar com fulano. A forma contrária, eu vou lá naquela reunião, porque fulano vai estar lá, estou com saudades. Pegaram aí? E aí a gente vai nos movimentando, por exemplo, dentro de uma ambiência familiar mais extensa, mais ampla. Mas num ambiente fechado, em tese, aqueles que os laços corporais nos obrigam a conviver, aí não tem jeito de fugir. A grosso modo, você pode trocar de pai? Ah, Casalberto, se eu pudesse. Você pode ir lá na sua certidão de nascimento e... Agora eu quero ter outra mãe. Mulher dá. Marido também dá. Beleza. Você troca de filho? Dá para trocar? Aliás, deixa eu apertar. Eu vou, não achar de fenda, vou apertar o parafuso. Tem ex-mulher, não tem? Não dá, não. E aí, sogra, tem? Empolgou. Ex-sogro, dá? Nossa, cunhado. Não é parente, cunhado não é parente. Dá umas histórias assim? Pois bem, gente. E aí é que está... Aí que, como fala no adágio popular, aí é que mora o perigo quando tu quer trocar. Porque tem uns que dá para trocar. Peça no tabuleiro, dá para trocar? Dá. Tem uns que dá. A lei favorece. Fechou. Tem outros que não dá para trocar. Você tem que levar adiante. Não é verdade? Bom, eu não entro no mérito, porque isso é de foro íntimo, isso é de cada um. Cada qual com seus problemas. Cada qual com as suas... Vou voltar para o Emmanuel. Cada qual com a sua tendência e com a sua inclinação. Ou melhor, com a sua vinculação, né? Então, por que nós reencarnamos? Kardec diz o seguinte, que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Estão lembrados disso no Evangelho segundo o Espiritismo?
Parentela corporal e parentela espiritual. Está no capítulo 14, no item 8º. Kardec diz assim, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Está claro aí? Antes de ter o corpo, o espírito já existia. Não é o pai quem cria o filho, não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Quer que repete? Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelecto e moral do filho, para fazê-lo progredir. Esse é o papel do pai. O pai dá corpo. Casa, comida, roupa lavada. Já escutaram isso aí aqui? Aqui em Minas a gente fala assim, né? Casa, comida e roupa lavada. O pai dá para o filho, certo? Mas o pai não criou o filho. Eu não estou falando no sentido de criação, como a gente concebe. Criar no sentido de gerar. Porque o Criador é Deus. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus é o Criador. O homem não cria. O homem co-cria. O homem participa da criação. Mas o homem não tem competência de gerar num laboratório um ovo, que dali vai nascer um pintinho. Deu aí? O homem não tem e não terá a capacidade de pôr uma essência espiritual numa semente. Ele pode reproduzir a semente. Mas ele não tem competência, porque é de Deus. A vitalidade de uma semente é espiritual. Deu aí o que nós queremos dizer? Então, o papel do pai é auxiliar no desenvolvimento do filho. Vou continuar porque o texto é esclarecedor. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, se há antagonismo, se há antipatia, o objetivo é uma palavra que Kardec utiliza aqui: provação. Qual que é a ideia que nós temos de provação? Ato ou efeito de provar? Não, peraí. Provação. Colocar em prova. Uma lição que, em tese, estamos querendo aprender. Na escola você recebe a lição filosófica, mas você precisa de estudá-la. Você precisa de experienciar a lição e depois ser provado se aprendestes ou não a lição. Então, a relação afim ou a relação antipática, as duas trazem um efeito importante, educativo, chamado provação. Porque mesmo numa relação afim, os espíritos estarão em provas. Porque uma relação afim pode se deteriorar se um dos
um daqueles da relação, ou ambos, resolverem virar as costas para o projeto de se relacionarem bem. Já viram aquela história poética que plantinha tem que regar? Relacionamento, seja qual for a intensidade, se não houver o cuidado com a terra, com o ambiente, com os nutrientes, com o adubo, com o toque, com a poda, com a dedicação, portanto, com o trabalho, com carinho, a tendência é que não haja floração, frutificação. Tem coerência o que eu falei? Quem trabalha na jardinagem aí sabe do que eu estou falando. E aqui a jardinagem é do Espírito. Então, eu gosto de usar exemplos para ficar prático a coisa. Duas almas se reencontram. Vamos partir aí. Aí a paixão desabrocha. Já viram? Hoje em dia ainda tem essa história de amor à primeira vista? Tem? Minha época tinha. Aí o povo ia namorar. Tem isso ainda? Tenho que fazer um upgrade. Hein? Aí vai namorar. Aí depois vai noivar. Tem ainda? Aí vai conhecer a família. Vai ver se é isso mesmo. Hein? Aí vai verificar. Aí o pai e a mãe falam assim, olha, meu filho ou minha filha, você vai casar com a família, você não vai casar só com ele, então vai devagar. Aí o povo vai namorar, vai noivar, assim, 5 anos, 10 anos. É assim que funciona ainda? Não? Hein? Não? Mudou? Depois vocês... Não, dona Nilza? Como é que é? Agora é ficar? É ficar? Como é que é? Dar pegada? Como é que é o negócio? Jesus. Aí eu vou fazer um trocadilho. Aí vai ficando. Aí fica aqui, fica ali, fica colar. Aí chega a época do carnaval. Aí eu fiquei sabendo que no carnaval tem isso. Diz que tem alguns lugares aí que o negócio é beijar. Aí é o campeonato de beijo. Aí sai uma turma de menina para cá, uma turma de homem para lá, e eles vão disputar quem beija mais. Jesus, que mau gosto. Aí vai ficando, aí eu vou brincar dizendo, aí vai fincando. Já escutou eu falando isso, Tânia? Aí vai fincando o pé na lama. Minha época era finca. Você lembra da época que a gente jogava finca? No barro? Tá, os meninos, campeonato. Agora é fincar espiritualmente. Porque quanto mais beija, quanto mais fica, depois vai ter que desbeijar. Vai ter que desficar, hein? Vai ter que trabalhar em outras bases. Você imaginou o tanto de boca que vai ter que cuidar depois? Vocês gostam, né? Quando a gente conta as anedotas. Mas é para quebrar, né? Só para a gente não ficar muito sério, né, Cláudio? Senão fica pesado, não tem uns negócios assim? Mas aí descobre, volta, Casalberto, volta para o romance. Você tá bom. Aí ele se encontra e fica apaixonado. Olha os cílios. Pode falar isso aqui? É censura? Não, né? Aí os cílios, aí fica aquela... Aí o vulcão, o Vesúvio entra em erupção, destrói Herculano, Pompeia. Apaixonados. Aí vai. Aí daqui a pouco o tempo vai chegando, né? O tempo vai passando. O tempo voa. Não tem isso? Tudo numa boa. A poupança Bamerina é que fica numa boa. Aí depois entra no ramerrão do dia a dia. Aí que vai se verificar o nível de comprometimento e o grau da vinculação. Porque quando a paixão explode, a tendência é que naquele momento ali está caracterizando um reencontro. Reencontro. São almas que se conhecem, de alguma sorte. Podem ter vivido muito proximamente, ou tiveram apenas experiências que se repetiram, mas nunca foram tão intensas, mas ali que se caracteriza um reencontro. Fechou? Depois é que vem a convivência que vai se caracterizar, que vai se estabelecer. Ou verdadeiramente uma relação de amor, de comprometimento, ou uma relação de responsabilidades, de compromisso e nem de tanto amor.
né? De metas, de ideais que são abraçados por aqueles que estão convivendo, ou aquelas relações que têm prazo de validade, data que irá se expirar. Geralmente são relações que se caracterizam por não compromissos, mas com planos de muita expiação. Dor, violência, indiferença, desrespeito. Então nós vamos nos deparar com esses movimentos na relação a dois. Mas não importa aqui para nós qual é o nível das relações dos dois. O que vale aqui como reflexão é quando se estabelece o berço chamado família. E no berço chamado família, à medida em que ela vai se procriando, vai se multiplicando, as almas que chegarão ali naquele contexto são almas que são vinculadas umas às outras, seja pelo bem, ou seja pela justiça. Não é pelo mal. Pelo bem ou pela justiça. Então, por isso é que Allan Kardec aqui vai definir para nós, eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo. Anotem aí, capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, e tem outro, parentela corporal, parentela espiritual. Parentela corporal é sangue. Sangue no sentido do sobrenome. Olha lá. A família no sangue é aquela ali, certo? Pires, Almeida, Costas, né? São os sobrenomes, é nesse sentido. A árvore genealógica, parentela corporal. Na parentela corporal, há dentro dela também a parentela espiritual. Porque por ser parentela corporal não necessariamente significa parentela espiritual. Ficou claro isso aí, gente? Ficou claro? Parentela espiritual no sentido da afinidade. Principalmente da afinidade. A parentela, ensina Kardec, a parentela corporal ela tem prazo de validade. Ela vai cumprir. O ciclo de aprendizado se estabelece e quando for completo, ou chegar o momento de ser interrompido, essa parentela corporal vai se desfazer. O que vai permanecer destes membros dessa parentela corporal? As experiências. Aqueles que foram parentes espirituais dentro da parentela corporal permanecerão parentes, vinculados no seu sentido de sempre estarem vibrando, rememorando, reencontrando, se preparando para novos compromissos. Agora, quando nesse grupo, nesse clã, temos apenas parentela corporal, não necessariamente vamos reencontrar. Porque cumpriu-se a etapa, mas não há vínculos. Vínculos de sentimento, de coração. Deu aí, gente? O assunto é palpitante. O assunto é muito especial para a gente estudar nos dias atuais. Inclusive, para que tecnicamente, olha que eu vou usar o termo técnico, vamos ser racionais para analisar determinadas situações. Existem grupos que eles se vinculam por estes compromissos, não é? E muitas vezes nesse grupo existem almas que exercem uma influência espiritual sobre muitos desses que compõem o grupo. Vamos dar um exemplo. Antigamente as famílias eram numerosas. Então, nesses tempos benditos, por exemplo, era dentro das próprias tradições familiares, nós tínhamos os pais que muitas vezes exerciam um verdadeiro papel aglutinador, orientador, instrutor para aquele clã. Então é muito comum você viajar na história e encontrar clãs que, por exemplo, o agregador era do casal, dos pais lá, o agregador era a mãe. Tinha lá 12 filhos. Filhos, netos, cunhados, sogras, não é? Noras, genros, etc. Aquele grupo era
puxa vida, punjante. Unidos, sempre em festa. Tinha lá seus embates, as dificuldades, mas sempre estavam lá, cumprindo as festividades, aniversários, as comemorações, na hora dos desafios lá, né, dos hospitais, dos funerais, sempre esse grupo unido. Bastou-se a desencarnação daquela alma que era aglutinadora. Nessa história fictícia aqui, que eu estou elencando, a aglutinadora, a agregadora, a benfeitora era a mãe, que já tinha se tornado avó, por exemplo. Esta senhora exercia um mandato muito especial sobre o clã. Ela ficou enferma, desencarnou. Vamos desencarnar essa senhora. E ela desencarnada, mas bastou tirar, entre aspas, a pedra do tabuleiro, faz de conta que é um jogo de xadrez, simbolicamente, tá bom, gente? Tirou-se a rainha, foi o suficiente para que o tabuleiro todo entrasse em colapso. Aí começam os problemas, os distanciamentos, o pai, o companheiro daquela que desencarnou, que também era uma pessoa muito querida, mas ele se esforça, mas ele não tem aquela capacidade, ou aquele carisma, ou aquela energia, seja a condição específica que vocês quiserem adequar a essa história fictícia. Ele não conseguiu. E aí, aquele grupo lá, que de 70, vamos multiplicar esse grupo, era 70. Começa a criar ali subgrupos. Subgrupos dentro de um grupo. Esses subgrupos vão se reunindo, agregados por afinidades. Que por mais que um subgrupo A tente conviver com o subgrupo C, não dá liga. Olha que eles viveram tempos e tempos juntos. Mas por mais que tentem, não dá liga. A definir o quê? Esta condição de vínculos, de radiação, de magnetismo, que a vã filosofia vai ficar debatendo e não vai explicar. E a doutrina espírita vem aqui e nos esclarece de uma forma muito simples. Terminou a etapa. Não dá mais liga. Sabe aquela história de querer voltar para o passado? E querer reviver o que aconteceu há 30 anos atrás, né, Gino? De vez em quando a gente lembra disso, né? O Gino é um parceirão aí que a gente sai no trabalho aí fora da FIAC, trabalho da FIAC externo, a gente conversa bastante. Por mais que você queira viver o que aconteceu há 30 anos atrás, isso é utópico. Acabou. Você é outra pessoa. Se for para conviver, e hoje tem sido muito recorrente, grupos de convivência lá da juventude, determinadas fases da vida, de universidade, de escola, de entretenimento, as pessoas vão se descobrindo pelas redes sociais e querem remontar ou reconstituir aquele grupo que foi punjante há 40 anos, há 30 anos atrás. Aí as pessoas ficam empolgadas, marcam encontros, né? Vão ali, vão acolá, faz festa, tal, tal. Aí vai passar um pouquinho, essa empolgação, ela vai perder a sustentação, porque não é mais a realidade de nenhum daqueles membros. Eles podem até estar vivendo a mesma infantilidade, partindo do princípio que foi uma época de mais juventude, de menos comprometimento. Pode até ter neste grupo aqueles que estão fazendo a mesma coisa que faziam há 30 anos atrás. Mas não dá liga mais com os demais, porque os demais foram fomentando os seus núcleos de ação, de convivência, de responsabilidade. É o que a gente está tentando falar aqui sobre o que acontece nesse mecanismo familiar de convivência. E aí fica claro para a gente, o que deve ser debatido por nós é exatamente esse movimento de aproximação e de, vamos dizer assim, de atração e de repulsão. Porque é a lei do contrário. Não é?
O que brota da nossa intimidade, ele vai encontrar ressonância. Só para cima. A chave é para cima. Deu aí? Se você pensa, vibra, a vida te devolve na dimensão que você tem condição de receber. Pode falar, Cláudio. Você está falando em reencarnação e laços de família. Quando você vem, tem um planejamento familiar e a vida te abre uma porta ou não te abre, você vai em busca dessa porta e você vai, por exemplo, reencarno no Brasil com planejamento, aí eu vou viver lá no Canadá, na Alemanha, na Austrália, e eu passo a viver lá. Eu tinha um compromisso com o meu grupo familiar e eu quebrei esse compromisso com o meu livre-arbítrio, eu optei em adiar essa convivência, e eu fui embora, eu quebrei esse planejamento no meio do caminho? Boa pergunta, hein? Pergunta inteligente. Vou chamar o benfeitor espiritual da casa para responder a Cláudia. O que vocês acham? Essa, para mim, é fria, não é? Eu tenho que chamar os espíritos. Vamos buscar Kardec aqui. O que vocês acham? Gente, Cláudia, a pergunta sua é muito apropriada, porque, sem filosofar, vamos ser prático. Quando reencarnados, nós reencarnamos dentro de uma faixa de evolução normal, porque existem expiações que o espírito não escolhe nada. Ele é trazido por quase como com imposição, porque ele não tem condição de escolher. Ele está no mundo espiritual dementado, está todo destruído. Por misericórdia, muitas vezes ele é trazido para reencarnações expiatórias e vai passar por uma reencarnação apenas de choques anímicos, reajuste, recomposição, para se preparar para uma outra reencarnação, para ele voltar para a sociedade. Isso é muito mais comum do que se imagina. São reencarnações dolorosas. Não vou falar punitivas, mas de profunda dose de expiação face aos desmandos do passado. É necessário a gente dizer isso, porque senão fica solto o assunto. Todas as nossas escolhas, as nossas ações se projetam e as respostas vêm, no tempo e no espaço. Se a minha ação é bendita, bendito será eu, diante das novas oportunidades. Agora, quando eu barateio, quando eu conspurco, quando eu adultero, quando eu dilapido, quando eu maculo, tudo isso volta, de uma forma ou de outra. Há pouco tempo eu vi um depoimento de um espírito que, numa última existência, ele participou de um bombardeio na época da guerra, e um dos alvos foi um hospital. E esse hospital era de pacientes com muitos problemas na área da locomoção, com hemiplegia, uma situação complicada. E o bombardeio que ele liderou foi em uma ala hospitalar de um determinado país na Europa. Reencarna aqui no Brasil e vai passar vai iniciar o calvário dele. Com 3 filhos com problemas seríssimos. Não vou detalhar para não criar uma situação adversa à reunião. Filhos. E ele, como pai, tendo que lidar com aquela situação. Bom, mas por que os filhos ficaram assim? Porque também se comprometeram. Então, entre família, nós enfrentamos desafios em família, a definir que todos, de alguma sorte, temos responsabilidades. Eu coloquei uma situação muito adversa para a gente pensar também sobre a importância da família no contexto social. Porque ela cumpre, ela se resolve, em tese, intimamente, com um planejamento bem específico, não é? Mas também ela pode se ajustar num contexto de libertação, quando ela se ajusta, quando ela se compromete em planos mais elevados. Então você vê, por exemplo, famílias dando verdadeiros recados, não só para eles mesmos, mas quanto para a sociedade. Não é verdade? Pessoas dando contributos fantásticos aí. Agora, a sua pergunta é muito específica, porque dentro de uma reencarnação planejada,
dentro de um plano de normalidade, uma grande maioria da sociedade, porque existe uma minoria que é expiatória. Existe uma outra minoria que são missionários, que são espíritos elevados. A grande maioria é espírito mediano entre nós, mas que estamos ainda em faixas muito atrasadas de evolução. Como é que você sabe? Basta você ver o comportamento. O comportamento social diz o nosso estágio evolutivo. Você quer ver qual que é o grau de evolução do espírito, do indivíduo? Veja o comportamento dele no trânsito. Veja o comportamento dele na fila do ônibus. Veja o comportamento dele diante dos amigos, dos seus familiares. Esse comportamento está dizendo qual que é o nível evolutivo do indivíduo. Fechou? Então nós estamos nos ajustando. E por isso é que nós enfrentamos o desafio familiar como um mecanismo quase, em boa parte, como um mecanismo de atritos. Porque no atrito é que você gera energia. Então, muitas vezes, é melhor você estar na adversidade do que estar na facilidade. Quem tem um pouquinho mais de vivência na encarnação, né, Eduardo? Sabe muito bem que quem teve, por exemplo, uma infância, estou generalizando porque não é a regra, mas quem teve uma infância difícil, de luta, chega numa idade mais avançada, com experiências muito interessantes, diferentemente daquele que teve facilidade a vida toda. É ou não é? Eu falo para meus filhos. Vocês têm uma vida muito boa. Eu oro por vocês. Primeiro que vocês têm merecimento para ter. E a maioria dos meninos de hoje, né? A maioria. Tudo na mão. Não é? Leitinho, todinho, tudo na mão. Só sabe lavar roupa quem esfrega a roupa. Não é, dona Mirtes? Dona Mirtes vibra, mãe é mãe, né? Criou os meninos dela já estão tudo dando show de bola aí. Vovó, aí, olha o exemplo, né, vovó? Só sabe lavar roupa quem esfrega a roupa. Bom, tem muita gente que está aí numa boa porque já esfregou a roupa em outra encarnação. Não estou entrando no mérito dessa questão. Mas eu estou chamando para um convite familiar. Não dá mole. Outro dia um companheiro falou assim, fui buscar meu filho no aeroporto, fiz isso aqui para pagar a viagem dele. Na hora que eu fui buscar ele no aeroporto, fui abraçá-lo, como é que foi a viagem? Beleza. O que aconteceu lá? Deu tudo certo. Meu filho, e o filho só respondendo com a minha palavra. Chegou no meio do caminho, pai, eu já estou querendo ir fazer não sei o quê daqui a 2 dias. Eu falei, peraí. O pai parou o carro. Ele me contou isso. Eu vibrei. Ele parou o carro. Eu disse, o que você vai fazer? Você não vai fazer absolutamente nada. Você tem que rever a sua postura. Você tem que rever conceitos. Porque se for assim, você vai atropelar qualquer um que passar pelo seu caminho. Você tem que aprender a ser grato. Não é cobrança, gente. Eu aqui não vou cobrar do meu amigo ele ser grato. A minha amizade. Porque isso é vaidade, isso é egoísmo. Agora, pai com filho, vai deixar na maciota? Pegaram aí o que eu estou colocando, gente? Não é com força, não é com ditadura, não é com totalitarismo. É com democracia. Mas a democracia que tem ordem. Porque se não tiver ordem, não tem progresso. Cada um com a sua dimensão, cada um com a sua responsabilidade. Então, Cláudia, existem mecanismos extraordinários na nossa vida que nós só vamos descobrir à medida em que vamos caminhando. Eu não sei o dia do amanhã. Eu planejo. Não é verdade? A gente faz um planejamento. Quem tem experiência na vida, levanta de manhã, faz uma programação do que ele vai fazer durante o dia. Eu vou fazer isso, ele já pensa. Ele vai sair de casa, ele calcula o tempo que ele vai gastar, o trânsito que ele pode pegar, porque mineiro não chega atrasado, né? Médico mineiro acerta a consulta, não atrasa com o paciente. Não é assim, Sonia?
Minas Gerais é um estado maravilhoso. Já foi? Não é mais não? Será que... Bom, depois você vai conversar comigo sobre Minas Gerais. É a nossa terra, nós temos que defender, né? Já foi, não, defender para... Nós temos que honrar os nossos pais. As nossas tradições. Eu sou mineiro. O mineiro que não é cordato, ele tem que repensar. Onde que você reencarnou, amigo? O mineiro que não é fraterno, o mineiro que não é acolhedor, pô, ele está reencarnado no lugar errado. Nós temos que honrar as nossas tradições. Olha, o mineiro dá cafezinho e pão de queijo. Está faltando dinheiro. Dá o cafezinho, está faltando dinheiro. Chá de hortelã, planta lá no terreiro. Mas acolhe quem for na sua casa, sorria, seja prestativo. Isso é o mineiro. As terras de Juscelino, né? As terras de tanta gente boa, em todos os setores. Aí você reencarna em Minas, Cláudia, na família tradicionalmente mineira, com responsabilidade, com dificuldade, facilidade. Mas, de repente, chega um convite para você, Cláudia. Fazer um curso, uma oportunidade de, por exemplo, um emprego lá no Rio de Janeiro, lá no Canadá. Você está começando a vida agora. Quem está te dizendo que o seu comprometimento é ficar aqui? Qual é a circunstância? De repente, o seu caminho é lá no Canadá. Você reencarnou aqui para viver experiências aqui, para fazer amizades aqui, mas o seu trabalho é no Canadá. Eu não sei. Nós estamos vivendo um mundo globalizado. O país não oferece condições para muita gente. Eles querem encontrar experiências fora do país. Vai com Deus. Mas levem as tradições brasileiras positivas para lá. E aprenda lá, por exemplo, na Europa, que não vale a pena passar a perna nos outros, dar jeitinho brasileiro para passar na frente do outro, na fila, para não dar o troco certo. Vai lá nos Estados Unidos, aprenda isso. Naquelas regiões que tem, que a coisa funciona. Vai lá na Alemanha, aprenda como que funciona as vias, a importância da mobilidade nas cidades, os trens. Vai lá, aprenda. E quem sabe a sua reencarnação vai ser lá. Agora, eu não tenho dúvida que se você for viver uma experiência lá e ficar por lá, lá que é o seu compromisso espiritual. Fiz-me claro? Agora, tem eu aqui responsabilidades, Cláudia, definidas. Tenho família, tenho filhos. Aí começa a surgir oportunidade para me ir para a Alemanha e deixar todo mundo para cá. Aí eu vou ter filhos. Será que eu vou ter filhos órfãos de um pai que está vivo, mas vivendo em outra faixa? Aí eu acho que eu posso rever conceitos sobre responsabilidade. Porque Allan Kardec está nos falando aqui com muita... Não de uma forma de cartilha, se não fizer, paga. Não, a dica é o seguinte: a responsabilidade do pai não é criar o filho, porque o filho é criado por Deus. A responsabilidade do pai, no caso, já que ele doou, que ele ofereceu o recurso para o espírito reencarnar, não existe tarefa mais sublime do que auxiliar o filho a se desenvolver na sociedade, com os princípios do Evangelho, da ética e da moral. Não existe tarefa mais extraordinária na Terra do que poder cuidar do semelhante. E isso começa dentro de casa, principalmente com os pais, e que transcendem para os filhos. Porque o pai cuida do filho, não é verdade? Por que o filho depois vai abandonar pai e mãe? Por que nós vamos desonrá-los? Fazer isso é estar dando um atestado de incompetência, de irresponsabilidade, de indiferença ou de rebeldia quanto à missão que nós assumimos quando no mundo espiritual pedimos para reencarnar naquela família. Houve consenso. Houve cumplicidade. O filho pediu e o pai... Eu estou falando pai, vocês sabem que eu estou dizendo dos pais. Estou repetindo muito pai, mas é pai. São os pais, não é verdade? Agora, sabemos que dentro das injunções do caminho,
A própria circunstância favorece, para que haja até a orfandade. O pai e a mãe desencarnaram, ficou o menino aí. Por que ele ficou aí? Por que ele ficou sem os pais? De graça? Fruto de uma circunstância aleatória do caminho? Ele ficou sem os pais porque ele precisava de descobrir a vida sem os pais. Carente, sofrido. Quem sabe um dia ele não abandonou os filhos. E esses filhos amargaram. E agora ele está amargando porque ele fez o outro sofrer um dia. Agora, fica grave. É complexo nós abandonarmos a responsabilidade. Porque se é pai, se é mãe, e agora eu vou dizer, se é família, não existe tarefa mais importante do que valorizar esse bem que o Senhor nos ofereceu. Eu falo isso para os médiuns, para os trabalhadores do Centro Espírita. A sua primeira tarefa com Jesus é dentro de casa. Depois vem para o centro. Existem casos que tem que vir para o centro, porque senão não dá conta de casa. Então, cuidado, porque tem gente que escuta isso e fala assim, então tá bom, deixei o centro. Médium surtado amanhã. Mas está lá. O seu pai foi para a cama, não tem ninguém para cuidar dele. Você vai vir cuidar de espírito no centro? Você vai vir dar paz no centro de evangelização? Não, senhora. Tem que ficar em casa trocando a fralda do pai, colocando papinha na boca dele, porque foi ele que cuidou das suas fraldas. Foi ele que colocou a comidinha na tua boca. Esse é um ato de amor, é gratidão. Aí vem Allan Kardec e diz assim para nós: mas faça também com aqueles que não são os teus, porque aí o mérito também será extraordinário. Vá para o hospital. O que você faz com a sua família, faça com aquele que tu não conhece. Com aquele que talvez não tenha família. Enfim, Jesus, certa feita, nas bodas, numa festa, com seus discípulos, os seus amigos, recebeu um aviso que a mãe dele e os irmãos dele estavam na porta e que o chamavam. Jesus volta para o serviçal e diz assim, apontando para os discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele estava desconsiderando Maria, a sua mãe? Absolutamente. Ele a amava profundamente. Mas ele estava dizendo que naquele momento, a parentela dele eram aqueles que estavam com ele. Depois seria a mãe. Mas mais do que isso, ele quer dizer que todo aquele que opera no bem está muito mais próximo do que imagina de Jesus. Não existe amor maior do que dar a vida pelo semelhante. Foi Jesus quem disse isso. Não existe amor maior, dar a vida, promover a vida, estimular a vida, pelo seu irmão. Ele não está falando de afins. Ele está dizendo que todos somos irmãos. Que independente de estar o irmão próximo ou não, dê a vida por ele. Dar a vida não é querer a vida para si. Aplauso, reconhecimento, favorecimento. É dar, sem olhar a quem e sem esperar o prêmio. Reconhecimento ou aplauso na terra. Porque se recebermos o aplauso na terra, a gente perde o que nos importa, que é o aplauso dos céus. É o reconhecimento ao nível da intimidade.
Não se macule. Não se vincule à ilusão. Haja no bem. Faça a luz. Enquanto a vida nos dá a oportunidade de fazer a luz. Porque pode chegar um tempo que a gente vai querer fazer. E aí poderemos perceber que é tarde demais. Ame como se não houvesse o amanhã. Não procure ter. Lute para ser um homem de bem. Que Jesus nos abençoe. Eu só fiz 2 questões, viu, Dora? Então, semana que vem, nós vamos trabalhar a questão 205 e 206. Promessa é dívida? Será que eu vou cumprir? Quem sabe? Vamos torcer. Agradeço a presença de todos. Aqueles que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindos. Estejam conosco em outras oportunidades. A vocês que estão conosco aí há tanto tempo, eu rogo a Deus, a espiritualidade, que abençoe os lares de vocês, os seus pares, os seus familiares, e que as portas do bem se abram e que 2018 seja um ano rico de oportunidades de estudo e que esta casa, que tem como patrono Allan Kardec, possa cumprir, possa realizar o que o seu idealizador sempre sonhou: consolar, esclarecer, orientar sobre as bases do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Cristo.